Agora sim, é boa noite, né, irmãos? Boa noite. Boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 139, o salmo que nós temos considerado um salmo preciosíssimo, né? Temos procurado apenas pincelar algo de sua riqueza. Salmo 139, nós vamos ler inicialmente os 3 primeiros versículos. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, no precioso nome do Senhor Jesus, o Teu amado Filho, nós rendemos louvor a Ti, Senhor. Como é bom poder nos reunirmos mais uma vez para juntos louvarmos e engrandecermos o Teu nome. Nós declaramos, Senhor, que só Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Bom é estarmos reunidos para celebrar a Tua mesa, Senhor. Mesa esta que nos traz segurança, mesa essa que nos traz esperança. Certos estamos, Senhor, tanto de Tua obra já consumada, como também de que um dia cearemos pessoalmente contigo. Enquanto esse dia não chega, Senhor, nós pela fé estamos aqui desfrutando da comunhão contigo na pessoa do Teu Espírito Santo, certos de que o Senhor vive. Bendito é o Teu nome. Nos ajude na exposição desse salmo. Salmo precioso, salmo de alguém que conheceu o Senhor, salmo de alguém que foi trabalhado pelo Senhor. E também, Senhor, podemos dizer que esta experiência aqui expressada nesse salmo é uma experiência que o Senhor deseja também fazer real a todo filho, todo aquele que verdadeiramente creu no Senhor. Então nós nos apropriamos de Tua palavra e nos entregamos ao Teu ensino nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, esse é o segundo momento que nós estaremos diante desse salmo tão precioso, né? No primeiro momento nós fizemos uma introdução a respeito desse salmo, contando um pouquinho, pincelando algo de Davi, pincelando algo a respeito do título do salmo, e também citamos uma tradução, né? Creio que os irmãos puderam acessar através do áudio essa tradução e espero que tenham meditado diante do Senhor. E nós vamos prosseguir, irmãos. E antes de entrar nesses versos que lemos, eu gostaria de ressaltar o seguinte: uma das coisas mais preciosas que este salmo nos apresenta é que através dele nós podemos contemplar Deus tal como Ele se revela em Sua palavra. Porque se tem uma coisa que tem acontecido, e talvez algo desse pensamento errado também está em nós, e aí cada um deve refletir diante do Senhor, é que Deus tem sido diminuído em nossos dias. Infelizmente, o Deus que muitos adoram se parece mais com o homem do que com o Deus revelado na palavra. Então nós precisamos, como povo do Senhor, retornar ao conhecimento de Deus tal como Ele se revela em Sua palavra. Um Deus soberano, um Deus absoluto, um Deus santo, um Deus justo, um Deus autossuficiente, e aí se segue. Todos esses atributos, essas perfeições que diz respeito a quem é o Deus que nós adoramos e que tem se perdido nos nossos dias. E por que isso é importante? Porque a nossa adoração, ou a realidade da adoração, ela sempre será uma reação, um reflexo do conhecimento que nós temos a respeito de Deus. E infelizmente, irmãos, parece que nos nossos dias
Deus ele se tornou uma coisa humana, né? Parece que há coisas que Deus não pode fazer, parece que Deus não pode mais realizar milagres, parece que Deus não pode, pelo seu poder através de nossas vidas, expulsar demônios, parece que Ele não pode levantar os mortos, parece que Ele não pode novamente abrir o mar vermelho para o seu povo passar. Então você está entendendo, irmãos? Nós, devido a essa falta de um conhecimento de Deus, do ser de Deus, do Deus triuno revelado aqui também neste salmo, infelizmente o povo do Senhor se tornou um povo fraco, porque Deus foi diminuído ao tamanho do homem. Este não é o Deus da Bíblia. Nós precisamos retornar ao conhecimento de Deus, o Deus que se revela de acordo com esse salmo, que detém todo o conhecimento, onde sua presença permeia cada canto deste universo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é revelado na palavra como segurando todo o universo na palma de suas mãos, aquele que, quando diz que as nações, quando se revoltam diante dele, ele ri, porque o que são as nações diante dele? Então você está entendendo, irmão? Nós precisamos dar voos mais altos para contemplar o Deus verdadeiro, o único Deus, e não essa pregação que de alguma forma diminui quem Deus é. E este salmo faz isso. E nós precisamos, irmãos, meditar na beleza do ser de Deus. É algo que nós perdemos. E então, nós já citamos algumas coisas aqui nesse verso 1, que podemos dizer ser a introdução, a cabeça de todo o corpo, todo o restante do salmo está apresentado em introdução aqui. E Davi começa então: Senhor, tu me sondas e me conheces. Então eu já disse, Davi não está falando apenas desse conhecimento geral de Deus, de todas as coisas que Deus detém, um conhecimento geral de todas as coisas, mas ele está enfatizando aquele conhecimento íntimo, pessoal, relacional, que Deus tem com cada um de nós, cada um dos seus filhos. Irmão, é esse desfrute relacional que transforma as nossas vidas. Então Davi vai dizer: Senhor, tu me sondas, tu me conheces. Nenhum outro, nem eu mesmo posso dizer isto a respeito de mim, mas o Senhor eu posso dizer. O Senhor é quem permeia, quem esquadrinha cada cantinho do meu ser e conhece tudo que há aqui dentro. Irmão, irmã, os podres que estão aí dentro, o Senhor conhece cada cantinho que nós guardamos da vista dos homens. O Senhor conhece cada cantinho, cada cantinho. Então nós podemos e devemos nos render diante dele, falar: Senhor, não há nada que eu possa esconder de tua vista, portanto, eis aqui estou, aberto à tua luz, envia a tua luz e a tua verdade, na tua luz eu vejo a luz. Essa deve ser a postura do povo do Senhor, um povo que se rende, que se entrega, que se consagra, que se derrama diante dele, não um povo que tenta de alguma maneira maquiar o próprio coração, escondê-lo da vista daquele que nada pode ser escondido. Então esta é a primeira coisa que nós vimos. Então vamos entrar nesses versículos 2 e 3 aqui. O salmista, repetindo, diz assim: sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Então, você está vendo, irmão, esse conhecimento relacional, íntimo, pessoal, que Davi expressa no versículo 1, agora ele vai entrar mostrando como esse conhecimento, ele se processa. Davi está explicando o que ele colocou resumidamente no versículo 1. E ele entra então nesse detalhe, dizendo que Deus, você pode perceber através desses versos, que Deus observa cada atitude das nossas vidas. Um senso de que Deus está observando cada atitude das nossas vidas. E isso também nós perdemos, irmãos.
porque nós nos preocupamos mais em manter escondido as nossas falhas da vista dos homens e nos esquecemos que Deus está participando, vendo de maneira ativa cada momento de nossas vidas. Não há nenhum momento que Deus ele tapa a sua vista. Ele está enxergando, irmão, cada momento. Isso traz um senso de responsabilidade permanente sobre tudo o que nós fazemos. Deus está observando cada ação dos seres humanos, não apenas de seus filhos, mas cada ação de todo ser humano, que receberá o julgamento devido, no tempo devido. Então, segundo esses versos dizem, quer nós nos assentemos ou nos levantemos, quer nós estejamos ativos, conforme a linguagem nos apresenta, ou também em nossos momentos de descanso, o Senhor está sondando cada momento. Sabe o que isso significa, irmão? Quer nós estejamos em movimento, fazendo coisas, atividades, produzindo alguma coisa, quer nós estejamos parados, descansando, tudo isso pode ser feito para a honra e glória de Deus. Até mesmo os nossos momentos de descanso, de lazer, de restauração das nossas forças, de fortalecimento dos nossos corpos, podem e devem ser para a honra e glória de Deus. Nós não devemos separar, como se há um momento de nossas vidas que é santo e um momento que é meu, para o meu lazer, para o meu aprazimento. Não existe isso para nós, irmãos. Tudo é para a honra e glória de Deus. Se estamos trabalhando, se estamos num momento de distração ali com as nossas famílias, irmãos, todos estes momentos podem e devem ser para a honra e glória de Deus. Fazei tudo, como diz Paulo, para a glória de Deus. E aí a nossa mente um pouco enviesada, nós temos dificuldade de entender isso. Nós separamos aquilo que é santo daquilo que é minha vida. Mas para Deus não há essa separação. Então há um senso de satisfação que Deus busca em cada momento das nossas vidas. Até mesmo nos momentos que você está sentado, deitado, irmão e irmã, simplesmente ali vendo algo. Aquele momento ali, ou simplesmente parado, olhando para o nada, aquele momento pode ser um momento de satisfação para Deus. Porque Deus tem comunhão com o seu povo e essa comunhão ela é uma comunhão ininterrupta. E ela não está limitada a nenhum fator externo, nem mesmo às nossas condições físicas. A comunhão de Deus com o seu povo é uma comunhão no Espírito. E essa comunhão é uma comunhão inquebrável. É por isso que mesmo se nós estivermos num leito, irmãos, às vezes limitados por alguma situação, por alguma enfermidade física que nos limita, mesmo assim, nós podemos desfrutar da comunhão de Deus. Você está entendendo o que isso significa, irmão? Então Deus não está limitado a nada disso. E infelizmente nós o limitamos a isso. E nossa experiência cristã tem sido tão pequena. Nós vamos retornar às velhas verdades da palavra, nos agarrarmos a ela. Quando nós oramos, irmãos, parece que nós já oramos com dúvida, já oramos crendo que não receberemos. Como Deus pode fazer algo com um coração que duvida? Não, eu creio que se Deus agir ali, quem sabe, Um coração sempre duvidoso. Irmãos, quando nós vemos o vigor do testemunho da igreja em seus primeiros dias, não havia impossíveis para aquele povo. Era um povo que confiava no Senhor. É um povo que mesmo quando estava aprisionado, continuava adorando e louvando ao nome do Senhor. Que sabia que Deus podia quebrar as cadeias, abrir aqueles portões como foi no livro de Atos, você se lembra? E tirar o seu povo lá de dentro. É um povo que mesmo quando via alguém já morto, criam que Deus era capaz de levantar dos mortos. É um povo que sabia que não há impossíveis para Deus. Olhe para o contexto geral hoje, pouca confiança nós temos em Deus. A começar em nossas vidas, irmãos.
coisas tão pequenas se tornam maiores do que o nosso Deus. Que o Senhor possa elevar a nossa experiência. E é muito interessante, eu gostaria de ressaltar no versículo 2, essa palavra que aparece aí, pensamentos. Você está vendo? De longe penetras os meus pensamentos. Essa palavra pensamentos, ela tem dois significados importantes que eu gostaria de ressaltar aqui. Então, se você for consultar ela no hebraico, você vai encontrar mais alguns sentidos dela. E eu queria ressaltar dois desses sentidos. O primeiro é objetivos. Então ficaria: de longe penetras os meus objetivos. E um segundo sentido para esta mesma palavra seria propósitos. Então ficaria assim: de longe penetras os meus propósitos. E por que eu quis colocar essas duas traduções aí para nós meditarmos? Porque então nós chegamos à conclusão, irmãos, que por um lado Deus está medindo as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Irmãos, Deus está medindo isso também, tá? Não despreze as atitudes, os comportamentos, as ações. Não despreze. Não acha que basta crer no interior e eu posso viver como eu quero, de maneira carnal, mundana e desagradando a Deus, tá? Isso é um erro. Nós não fomos chamados para isso. Nós corremos o perigo de andar na carne. Eu não estou negando isso, mas não foi para isso que nós fomos chamados. Então, por um lado, Deus está medindo os nossos comportamentos. Por isso que as obras, as atitudes, as ações, elas terão implicações no reino, certo? Agora, por outro lado, e aqui está o porquê eu coloquei essas duas traduções, o Senhor também está medindo o que está por trás das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos comportamentos. Ele está medindo os objetivos do coração. Ele está medindo os propósitos do coração. E então, irmãos, isso leva a nossa relação com o Senhor para um outro patamar. Não um patamar apenas externo, por mais que nós não negligenciamos esse aspecto, mas um patamar que toca o mais íntimo do nosso coração. E se isso é verdade, então, eu retorno para dizer o que eu disse agora há pouco. Nós podemos e devemos honrar a Deus em qualquer momento. Não apenas quando nós estamos fazendo algo para um irmão ou uma irmã, mas também no nosso momento, ali deitado num sofá, numa cama, descansando, restaurando as forças. Nós podemos prover para Deus satisfação em seu coração até nestes momentos. Porque Deus está o tempo todo buscando a motivação, o propósito, o objetivo do nosso coração. Agora você percebe, irmão e irmã, que no que diz respeito às questões externas, ao fazer, ao comportamento, nós inevitavelmente iremos falhar. Você concorda comigo que em algum momento nós iremos tropeçar nesse aspecto externo? Creio que isso não é verdade só comigo, é verdade com todos nós. Mas agora você consegue alcançar que muitas vezes nós vamos errar no externo, mas com um propósito, com uma intenção de buscar a satisfação do Senhor. Você conseguiu entender? Muitas vezes nós vamos errar numa atitude, mas o Senhor também está olhando qual foi a motivação, qual foi o propósito, qual foi a intenção do coração ao fazer aquela atitude. Então, o vasculhar do Senhor é algo mais profundo. E isso para nós é motivo de alegria, porque o Senhor, Ele mede de uma maneira precisa. Seu julgamento a nosso respeito nunca falha. A Bia está aqui, ela olha para mim, ela vê uma atitude errada minha e vai me julgar com base nisso. O Senhor, quando olha para mim, além da atitude, Ele está... Peraí, o que o meu filho estava buscando com essa atitude? Não, ele estava buscando a minha satisfação. Ele não estava buscando me entristecer. Ele errou, mas errou, vamos dizer, de uma maneira
buscando a minha honra, a minha glória, certo? Então veja que aí está uma medida correta. Agora vamos ampliar isso um pouquinho, tratamos disso com o Senhor. Agora pense nas nossas relações uns com os outros. Se também nós buscarmos enxergar um pouquinho além, como seria diferente os nossos relacionamentos também. Porque irmão, irmã, sou o primeiro a dizer, em algum momento eu irei decepcionar vocês, e provavelmente já decepcionei. Muito provavelmente eu já decepcionei. Mas os irmãos acham que fiz procurando fazer desta forma? Procurando errar, procurando magoar, procurando entristecer? Ora, irmãos, vocês são membros de um único corpo, do qual eu também faço parte. Nesta mesma relação nós temos a questão conjugal, né? Então, se isso é verdade, veja só, isso daí é um conceito errado que nós temos também. Muitas vezes nós julgamos, ainda nesta linha aí, da busca do Senhor, da satisfação do Senhor em cada uma das nossas atitudes. Muitas vezes nós julgamos, não o Senhor, tá? Vamos tentar desconstruir algumas coisas aqui. Muitas vezes nós julgamos o descanso da nossa alma, aquele momento que a gente tira para ficar em silêncio diante do Senhor, sabe? Quando a gente abre mão de tudo para estar ali diante do Senhor e ouvir ao Senhor e ter comunhão com o Senhor. Se você não tem esse momento, você deveria ter, irmão. Todo dia retirar um tempo para estar a sós com o Senhor. E também desenvolvendo uma comunhão ininterrupta ao longo do dia. Mas busque o Senhor. Tire tempo para estar a sós com Deus. Jesus fazia isso. Jesus era um homem de oração. Ele se retirava para lugares sozinhos, solitários, e orava por horas, buscando a face do Pai. E parece que hoje nós achamos que isso é uma atitude religiosa. Que coisa é essa, irmão? Nós perdemos princípios verdadeiros da palavra. Retire-se do mundo todos os dias, como diz o profeta, para um lugar privado, ainda que este lugar seja apenas o seu quarto. Fique ali, até que os ruídos externos acabem e a presença de Deus os envolva. Tire tempo para estar com Deus. E muitas vezes nós julgamos esse tempo para estar com Deus como algo inútil. Poxa, eu poderia estar fazendo tanta coisa, eu poderia estar produzindo, eu poderia estar para lá e para cá, fazendo algo até mesmo às vezes para o meu irmão. Veja só, é algo positivo, não é, irmão? Mas ocupou um lugar inadequado. Entende? Quando nós deveríamos, a partir da presença do Senhor, ouvir e fazer o que Ele nos ordenar. Então nós julgamos desnecessário o descanso, o silêncio diante do Senhor. Mas será que o Senhor mede as coisas assim? Será que quando um filho do Senhor para e abre mão de tudo e paga o preço para estar diante dele, ouvindo, fazendo dele a preciosidade do seu coração, você acha que para ele este é um tempo inútil? Na linguagem de Malaquias, se não me falhe, no capítulo 4, diz que quando os filhos falam a respeito do pai, a figura ali é como se ele se debruçasse para ouvir o que eles estão falando. Há prazer no Senhor quando seus filhos abrem mão de coisas para estar com Ele. Irmão, aqui eu reforço o aspecto da oração. Nós somos um povo que estuda muito, que entende muito, que sabe muito na mente, mas um povo que ora pouco, um povo que busca pouco a presença do Senhor. E por isso nós somos um povo fraco. Porque é na ação do Espírito Santo, nessa comunhão, nessa oração, nessa companhia que nós então cultivamos com Ele. É nessa ação que Deus toma as verdades que nós temos acessado e leva ela para um lugarzinho mais profundo. Aí está a diferença de um conhecimento apenas mental e intelectual para um conhecimento vivo do Senhor.
E aí está a nossa responsabilidade. Irmãos, resgate o valor da oração, tanto corporativa, quanto familiar, quanto pessoal. Ore, busque o Senhor. Todos os servos e servas de Deus que o Senhor pôde usar de maneira tremenda na história, eram homens e mulheres de oração, todos eles. Alguns nem tão cultos, mas a vida de oração sobressaía a qualquer limitação que eles pudessem ter. Ore, irmãos. É muito interessante, dizia isso para uma irmã há não pouco tempo. É muito interessante, se os irmãos olharem os evangelhos, que os discípulos nunca se aproximaram do Senhor pedindo a Ele: Senhor, me ensina a pregar. Você não vai encontrar isso em nenhum lugar nos evangelhos. Você também não vai encontrar os discípulos dizendo assim: ó, Senhor, me ensina a expulsar demônios, me ensina a realizar milagres. Você não vai encontrar esses pedidos nos evangelhos, mas você vai encontrar: Senhor, ensina-nos a orar. Você já parou para pensar nisso? Porque podemos dizer que esse aspecto da oração é o que mais sobressaía na vida do Senhor Jesus. Ninguém orava como aquele homem, a tal ponto que quando os discípulos o ouviram, eles não podiam pedir outra coisa: Senhor, nós queremos orar assim. E aí, o que o Senhor fez? Ele deixou eles sem uma resposta? Porque nós também podemos dizer: Senhor, eu não sei orar. Mas o Senhor já deixou um modelo de oração para nós, irmãos. Você tem uma estrutura perfeita de oração ali. Estou dizendo que você tem que repetir 300 vezes para você obter alguma coisa, como alguns fazem, né? Nada disso. Mas quando os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar, o Senhor respondeu: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E ele segue. Você tem a estrutura do... Irmão, se você não sabe o que é orar, vai lá aprender com Jesus. Ele deixou o que é a oração, ou qual é a oração que traz glória para o seu nome. Porque as nossas orações, elas já começam como? Eu até esqueci um pouco o que eu ia falar, né? Já estou indo para outro caminho, mas eu creio ser vontade do Senhor. As nossas orações, elas começam com um fim. Senhor, obrigado pelo pão que o Senhor tem me dado, em nome de Jesus, amém. Nada de Senhor, teu nome, tua glória, tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita aí no céu, nada disso. Aí nós perdemos a mais importante parte do que significa orar. Orar primeiro é algo ao nome de Deus, para então descer até as nossas necessidades. E nós então precisamos avançar nesse aspecto da oração, irmãos. O Senhor me traz isso, nem estava aqui para eu falar, porque eu creio ser um assunto importante. O Senhor tem falado muito comigo nesses últimos dias sobre oração. Oração, primeiro em particular na minha própria vida, e também na vida, também quero compartilhar para que os irmãos pensem também no que diz respeito a cada vida diante dele. Mas seguindo aqui, então nós julgamos o descanso como algo desnecessário, mas há prazer do Senhor até mesmo no descanso. Então, irmão, irmã, você pode descansar, viu? Você pode ter momentos de desfrute para restaurar, para revigorar seu corpo, tá? Isso não está errado não, tá? Você pode cuidar desse templo que o Senhor deu a você. Cuide, irmão. Tem momentos que você está cansado e você acha que é uma coisa espiritual profunda. Não, é só seu corpo que está cansado. Você precisa repousar, descansar um pouco. Sua rotina está muito acelerada. Você precisa abrir mão de algumas coisas para descansar um pouquinho. Então nós espiritualizamos demais as coisas quando a questão é simples. E nós não identificamos isso, né? Entendeu, irmão? Então guarde esse aspecto. Por outro lado também, por um lado o descanso, ressaltado aqui nesses versos. Por outro lado também o prazer do Senhor, quando Ele dá uma direção a nós e nós rapidamente nos levantamos e agimos, segundo o que Ele nos disse. Por um lado podemos descansar, irmãos, quando esse descanso é um descanso de satisfação para Deus, mas não devemos permanecer descansando quando deveríamos estar agindo. Então são esses dois lados para que nós encontremos um equilíbrio.
Quando o Senhor nos dá a sua palavra, quando Ele nos dá uma direção, Ele requer de nós uma resposta rápida, com atitude, envolvendo fazer também. Né, irmão? Também não espiritualize isso não, irmão. Não espiritualize dizendo, o Senhor vai fazer em nome de Jesus, mas o Senhor está querendo fazer através da sua vida. Entende, irmão? Então, guarde esses dois extremos para que você não caia neles. Falar do Senhor, Ele sempre está no centro, não nas extremidades. A voz do Senhor está no centro. Lembra nas 7 igrejas do Apocalipse? De onde o Senhor falava? No meio dos 7 candeeiros de ouro. Quando você olha a figura do propiciatório, podemos tomar a mesa aí só para você entender como a arca e essa tampa aí como sendo o propiciatório. Nas extremidades haviam querubins que olhavam para onde? Para o centro, onde o sangue era derramado. Então, em figura, nós podemos ver o que eu estou dizendo aos irmãos. Cuidado com os extremos, é um mal dos nossos dias também, que causa tanto desequilíbrio no nosso caminhar com o Senhor. Então, Deus mede tudo isso, irmãos, tanto o externo, nas atitudes, nas ações, como também as nossas intenções mais íntimas. Nós vamos ao versículo 4 também, e vamos ficar apenas em mais este verso aqui. Versículo 4 diz assim: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Irmãos, eu não sei se você já parou para meditar na profundidade deste versículo. Queria dar um pequeno mergulho com os irmãos e deixar o resto sob responsabilidade de vocês mesmos. Aqui está um outro pensamento errado que nós também precisamos desconstruir. E eu preciso de muita atenção para que vocês não me entendam mal. Muitas vezes nós achamos que apenas as palavras que são ditas serão medidas pelo Senhor. Você está entendendo? Nós estudamos essa relação em Tiago. Aquilo que nós dizemos uns aos outros tem um peso muito grande. Isso é verdade? Sim. Mas, segundo este versículo, irmão, lendo aí com cuidado, igual nós lemos agora, será que apenas as palavras que dizemos uns aos outros, somente essas serão medidas por Deus? Porque esse verso está dizendo que até mesmo a palavra que não chegou à nossa língua, tu, Senhor, já a conheces toda. Então é óbvio, irmãos, que eu não estou dizendo que você tem que sair por aí, então já que é assim, então eu vou falar o que tem para falar. Deus já vai medir de qualquer forma. Não é isso, irmão. Isso tem uma outra implicação. Será tratado de uma outra forma. Porque além de algo estar errado dentro de nós, também ainda vai contaminar outros. Então pelo menos você está poupando a contaminação dos outros. Aquela raiz de amargura que Efésios trata, que brotando em nós, ela acaba se estendendo e contaminando outros. Então pelo menos você já ficou quietinho, não deu voz ao teu pensamento. Isso é um lado. Mas o que este verso está dizendo, irmãos, é que até mesmo as palavras não proferidas são conhecidas por Deus. Então o conhecimento de Deus no que diz respeito às palavras vai além de um conhecimento externo ou externalizado para um conhecimento interior do nosso próprio coração. Então nós estamos indo para um tratamento um pouco mais profundo. Calma que nós vamos entender. Então, por que isso é importante? Que Deus, Ele não deseja apenas tratar aquilo que externalizamos. Deus deseja tratar sobretudo o nosso coração, a nossa mente, o nosso coração, e fazer também da nossa mente e do nosso coração um santuário puro, santo, limpo para Ele. Está entendendo, irmão? Então,
Se isso é verdade, então eu quero dizer para os irmãos o seguinte: é possível que até mesmo as palavras que não foram proferidas, ou seja, as coisas que nós pensamos, aquilo que está lá no íntimo e que ninguém sabe, até mesmo isso pode ser agradável a Deus, e é desejo do Senhor tornar agradável a Ele. Então, aí está uma pergunta de implicação para nós, irmão e irmã. Agora cada um sonde o próprio coração. Eu não posso fazer isso. Será que os teus pensamentos aí, aquilo que está guardadinho aí dentro, que você não externalizou, graças a Deus por não ter externalizado, você não externalizou esses pensamentos podres, na linguagem de Efésios, fedidos, com cheiro de peixe podre, na linguagem de Efésios, essas coisas aí dentro, será que isto que você tem pensado, maquinado no seu interior, tem agradado o Senhor? Então nós estamos indo para uma relação um pouquinho mais profunda. E aqui eu gostaria de terminar, para que os irmãos meditem, depois nós vamos seguir em outro momento desse salmo. Eu falei 2, 3 momentos, mas vocês estão vendo que isso não vai acontecer, né? Nós estamos no versículo 4, e esse é o segundo momento, então já estou pedindo perdão por isso. Mas eu quero terminar aqui com 2 citações a respeito deste versículo, para que nós meditemos. Eu vou citar ela de maneira bem calma, para que os irmãos possam ouvir. São palavras preciosas de dois irmãos que estudaram de maneira profunda o livro dos Salmos. O primeiro é João Calvino. Quanto tempo que nós não escutamos esse nome, né? João Calvino, aquele que é chamado teólogo da Reforma, um homem que Deus usou poderosamente. Escreveu um comentário dos Salmos extenso, salmo por salmo, capítulo por capítulo. E ele vai dizer assim, preste atenção, irmão, são palavras profundas mesmo e que transmitem o sentido do texto. Diz assim: as palavras admitem um duplo significado. Alguns entendem que elas indicam que Deus sabe o que estamos prestes a dizer. Talvez este é o conhecimento que todos nós temos quando lemos esse versículo. Deus sabe aquilo que eu vou dizer. A palavra que não chegou na minha língua ainda, o Senhor já conhece. Então Ele já sabe o que eu vou dizer. Então este é um sentido, dizer. Alguns entendem que elas indicam que Deus sabe o que estamos prestes a dizer, antes que as palavras se formem em nossa língua. Outros que, ainda que não pronunciamos sequer uma palavra e tentemos, com o silêncio, esconder nossas intenções secretas, não podemos enganar a sua observação. Qualquer uma das traduções resulta na mesma coisa, e não é importante qual delas adotemos. A ideia que deve ser transmitida é a de que, embora a língua seja o indicador do pensamento do homem, sendo o seu grande meio de comunicação, Deus, que conhece o coração, não depende das palavras para nos compreender. Está entendendo, irmão? O que nós fazemos muitas vezes? Nós estamos ali, aquela coisa ali, que esse pensamento lá no íntimo, que não deveria estar, a luz do Senhor já deveria ter extirpado isso. É um processo, irmão, não estou dizendo que isso vai acontecer da noite para o dia, mas que deve acontecer, deve ser um processo nas nossas vidas real. Nós estamos com aquela coisa ali dentro, sabe? Maquinando, pensando mal a respeito de tudo. Irmão, nós forçamos um silêncio falso, sabe? Não, eu não estou dizendo nada. Estou dizendo nada. Entende? Nós colocamos o silêncio no lugar das palavras, mas elas ainda estão aí dentro e são compreendidas por Deus. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Qual a importância que eu estou dando para isso? Irmão, se isso passa no seu coração, porque eu creio que essa luta não é apenas minha, nós não podemos ser hipócrita, é uma luta de todos nós. Se isso está passando no seu coração, você precisa se expor diante do Senhor. Não acha que isso é normal, irmão? Não, eu não falo e está tudo bem, vamos seguindo. Não é normal, irmão. Entende? O Senhor quer trabalhar aí.
Então pense com cuidado. E eu vou terminar, aqui é só uma frase, se você quiser anotar ela, seria bom como um fechamento aí. Depois você pode retornar e tomar essa do João Calvino também. Essa frase é de Martin Henry. E ele conseguiu de uma maneira tão sucinta resumir tudo que eu procurei transmitir nesse versículo. Ele colocou assim: para Deus, os pensamentos são palavras. Pronto. Tudo que eu tentei resumir aqui em 20, 30 minutos, ele fez com 5, 6 palavras, né? Para Deus, os pensamentos são palavras. Para os homens, não. Os homens não podem ver os pensamentos. Mas para Deus, irmãos, os pensamentos é como se fosse a expressão das palavras. O Senhor não está limitado a uma linguagem para poder nos compreender. Entende? Para Deus, os pensamentos são palavras. Que você ore sobre isso, irmão. Não passe batido, não. Ore sobre isso. Ore como tem sido seus pensamentos, como tem sido o seu coração. Porque essas pequenas pedrinhas, vamos dizer poeirinhas, começa assim. Infelizmente elas vão avançando em estágio. Então é melhor que nós tratemos o mais rapidamente possível. Amém? Vamos orar, depois os irmãos podem se aproximar para nós ceiarmos juntos. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor. Nós cremos que é uma palavra que veio do Senhor, não por conta do vaso, mas por conta do tesouro que é a tua própria palavra. Senhor, nós te pedimos que nos ajude nessas relações que compartilhamos nessa noite. Por um lado, Senhor, como é bom saber que o Senhor nos conhece. Isso para nós não é algo terrível, Senhor. Isso é algo bom. Conhecendo quem Tu és, isso é algo maravilhoso, Senhor. Nós podemos nos lançar diante de Ti, confiadamente, crendo que o Senhor, ao fazer Teu trabalho com Tua adaga afiada, o faz com uma precisão que só o Senhor pode fazer. O Senhor sabe cada cantinho que precisa trabalhar nas nossas vidas, Senhor. E nós nos confiamos a Ti para este trabalho. Por outro lado, Senhor, também nos ajude em nossas relações uns com os outros. Carecemos de Tua ajuda, Senhor. Tem se tornado difícil, cada vez mais, em nossa geração, um povo que está disposto a reunir, a estar junto, a despeito das dificuldades que enfrentam, pagar o preço e aguardar até que o Senhor trabalhe. Está difícil, Senhor, e nós não queremos ser mais um no meio dessas multidões, Senhor. Nós queremos seguir com o Senhor, nós queremos perseverar com o Senhor. Nos ajude, Senhor, trate as nossas vidas, nós carecemos tanto, Senhor, do Teu trabalhar. Obrigado por este momento da mesa, Senhor. Precioso momento para o Teu povo é este momento. Momento familiar, momento especial de intimidade, Senhor. Eu me recordo aqui daquele movimento que o Senhor faz com os seus discípulos ali naquele discurso do cenáculo, tirando eles das multidões e indo lá para aquela sala íntima para poder ter um momento com eles e proferir palavras de consolo ao coração daqueles discípulos que estavam tão temerosos, Senhor. E o Senhor faz o mesmo conosco todas as vezes que nos reunimos para ceiar. O Senhor nos tira da agitação do mundo e nos coloca neste momento aqui íntimo, familiar, para nos dizer palavras que não são para o mundo, são para a sua família, Senhor. E como é bom poder participar de tua família, poder chamar, desfrutar da realidade de que temos um Pai. Bendito é o Senhor, para todos sempre. Amém, Senhor. Amém.